Olá, tudo bem? Eu sou o Reginaldo, da Coordenadoria de Pesquisa do IFISH. Estou aqui gravando esse vídeo para explicar para vocês como que funciona a entrega do relatório de atividades discentes para o ano de 2021. O relatório passou por algumas reformulações, no entanto, para quem já preencheu nos outros anos, não tem muitas modificações. O layout, a cara é muito parecida. Para quem ingressou esse ano de 2021 e nunca preencheu o relatório ele é obrigatório para todo mundo que está matriculado em algum programa de pós-graduação do Instituto, sendo que cada programa estabelece regras sobre o envio do relatório, ou seja, ele é obrigatório e caso a aluna ou a pessoa matriculada não entregue o relatório, ela pode sofrer alguma penalidade por parte do programa a ser definida pela coordenação, de acordo com o regimento, com as normas de cada programa. Então você deve entregar o relatório porque isso é importante para você se manter em dia com o programa, tá bom? Então vamos lá, como que funciona a entrega do relatório? Como que você deve fazer? Para quem já preencheu nos outros anos, basta você entrar com o login e senha que você utilizou nos outros anos para entrar. Se você é novo, você deverá criar um novo login e uma nova senha. Para isso, basta clicar nesse botão aqui, clique aqui, ou aqui em criar nova conta, né, e entrar para poder entrar, criar o seu login. Lembrando que para chegar nessa página, basta acessar o link que foi disponibilizado no seu e-mail, ou você pode fazer isso também aqui nesse vídeo que está salvo aqui no YouTube, embaixo tem o link para você acessar. Também é possível você acessar pela página da Coordenadoria de Pesquisa. Na Coordenadoria de Pesquisa, você vai até relatórios de atividades, CAPES, né, na área da CAPES, relatórios de atividades discentes, e você vai entrar nessa página aqui, ok? Mas o caminho mais fácil é pelo link disponível no e-mail. Entrei aqui, cheguei nessa parte inicial aqui. Tenho o meu login, tenho minha senha, cliquei em entrar. Entrei. Você pode notar que não mudou muita coisa, que ele só criou aqui uma área que você entrou. Para você preencher o seu relatório de atividades discentes, a primeira coisa que você vai fazer é ir em orientações para os discentes e clicar aqui em preencher o relatório de atividades discentes. Veja só, aqui tem algumas orientações para você, que é importante você ler, que são um pouco diferentes das orientações do ano passado. Verificou as orientações, clicar em preencher relatório. Quando você clica em preencher relatório, ele vai vir aqui para essa página do preenchimento, já colocando o ano referente a esse relatório, que é 2021. Caso você esteja preenchendo em uma outra data, por exemplo, você estivesse preenchendo o relatório de 2020, você teria que colocar o ano de 2020. Ou se já fosse o de 22, que não é o caso, colocar o ano. Então, o ano de referência, que é o ano de entrega do relatório, 2021. Para quem já preencheu o relatório nos anos anteriores, vai notar uma novidade em relação aos anos anteriores. Vários campos vão ser preenchidos automaticamente. Então, você que já preencheu o relatório nos outros anos deve verificar se está tudo de acordo, se todos os campos estão ok, pois pode acontecer de ter alguma alteração. Por exemplo, no caso dos estudantes das estudantes do programa de História, houveram mudanças nas áreas e linhas de áreas de concentração e linhas de pesquisa. Então, deve informar a nova área e linha de pesquisa. Para aqueles programas que não tiveram alteração nos últimos anos, basta verificar se não teve nada que mudou e atualizar os dados, como número de telefone, e-mail e tudo mais. Mesma coisa aqui para a área de trabalho e atividade, verificar se os dados de trabalho e atividade estão ok, clicando em cima aqui para poder alterar. E mesma coisa todos os outros campos. Tudo que tiver ok, basta verificar a informação se está ok. E se tiver alguma alteração, informar. Se não tiver, é só passar adiante. Uma coisa importante aqui para dizer sobre o seu projeto, nessa parte de tese e dissertação. Na parte de tese e dissertação, você vai informar o título do seu projeto de pesquisa, né? Título da pesquisa da tese e dissertação. Para quem já está prestes a defender ou já defendeu nesse ano de 2021, colocar o título da tese e dissertação mesmo. E aqui na informações adicionais você vai colocar o resumo do seu projeto de pesquisa, tá? Então, o campo para o seu projeto individual de dissertação
de mestrado ou tese de doutorado, você deve informar no campo de informações adicionais, o resumo, e no campo aqui de tese e dissertação, informar o título da pesquisa. Esse campo de projeto de pesquisa e extensão são para projetos que você participa nos quais estão seu orientador ou que estão para além do seu projeto de tese e dissertação. Então fique de olho nisso para não correr o risco de você acabar colocando aqui nessa área de projetos de pesquisa e extensão seu próprio projeto de pesquisa, que esse campo é exclusivo para projetos que você participa para além desse do seu de mestrado e doutorado, tá bom? Então, tem esses campos aqui, todos esses campos de informação, informações adicionais, informações de trabalho e atividade, informações sobre bolsa, tese e dissertação, projetos de pesquisa e extensão, avaliação do programa e informações adicionais são de preenchimento obrigatório. Você tem que preencher todos esses campos. É importante você preencher todos eles, aqueles que são automaticamente migrados, por exemplo, aqui o resumo atualizado do projeto de pesquisa, para quem preencheu nos outros anos, aqui vai aparecer o seu resumo. Mas, assim como nos outros campos. Mas alguns desses campos você tem que renovar todo ano os dados daquele campo, por exemplo, as disciplinas que você cursou fora da Unicamp ou fora do seu programa, se você realizou estágio nesse último ano, se você está participando de alguma atividade de representação acadêmica ou na sociedade para além, que sejam diferentes. E vejam só, em quase todos esses campos de preenchimento, nesses daqui, por exemplo, sempre tem um avisozinho embaixo ou em cima, logo abaixo do nome aqui, dando alguma dica do que deve ser preenchido naquele lugar, naquele campo. E caso você não tenha nenhuma informação nesse campo para informar, por exemplo, não realizei nenhum estágio no exterior esse ano, só colocar aqui nesse campo, não realizei estágio no exterior, que a gente vai considerar que está tudo ok. Mas é importante preencher e você dizer para a gente que está ciente e que preencheu esse campo, porque senão você não vai conseguir salvar o seu relatório. Os campos aqui de produção bibliográfica, técnica e artística, o que você deve informar nesses campos? Justamente aquilo que você fez de textos e produções que foram publicadas. Seja publicação em alguma revista científica, no caso de artigos científicos, seja artigos publicados em algum jornal ou revista de grande circulação, seja texto em blog, em site, livro ou capítulo de livro, partitura musical, ou seja, tudo que foi escrito por você, de sua autoria ou de sua coautoria. Você deve informar aqui, colocando, escolhendo o campo e clicando em adicionar nova produção bibliográfica de acordo com o campo que você está escolhendo, tá? Você deve preencher uma produção para cada uma que você realizou durante esse ano. Então, se você tem diversas produções, você deve preencher uma para cada campo. Para quem já preencheu Lattes esse ano de 2021, infelizmente a gente ainda não consegue migrar as informações do Lattes para cá, então você vai precisar preencher os dados novamente. Mesmo porque, se fosse possível importar os dados, muitas das informações que a gente solicita aqui não estão disponíveis no currículo Lattes. Então é importante vocês preencherem aqui novamente, né? Justamente para a gente ter acesso a essas informações adicionais que são importantes para a gente avaliar o programa e avaliar seu desempenho junto da CAPES, informar seus dados para a CAPES, ok? Isso vale também para produções técnicas, todas as apresentações de trabalho, palestras. Lembrando que palestras é considerada apresentação de trabalho, então é importante você preencher aqui como apresentação de trabalho toda a palestra que você ministrou, lembrando que é palestra ministrada, tudo que você fez, apresentação de trabalho, mini curso que você ministrou, carta, vários tipos de atividades aqui estão as principais consideradas, você deve colocar aqui: organização de eventos, desenvolvimento de material didático, editoria, relatório de pesquisa, tudo você deve colocar aqui porque é considerado produção técnica. O mesmo para produção artística, você deve preencher todos os campos ali. Você vai notar que tem alguns campos que não são obrigatórios, mas quanto mais informação você der sobre aquele dado, sobre aquela produção que você está informando, melhor é para a gente, porque isso qualifica a informação, ok? Então preencha toda a sua produção e preencha todos esses campos anteriores, porque isso é importante para o relatório.
E como eu faço, preenchi tudo. Como que eu faço para enviar o relatório? Aqui embaixo tem esse campo escrito aqui salvar como, tem a opção rascunho e a opção publicado. O que é a opção rascunho? Ah, comecei a preencher o relatório, mas eu não vou conseguir enviar ele hoje. Preciso ainda de mais alguns dias para terminar de preencher todos os campos e verificar as informações. Eu posso salvar como rascunho, clicar em salvar e ele vai salvar aqui o meu relatório no formato rascunho. Como que eu sei que ele foi salvo? Quando eu clicar aqui em salvar no modo rascunho, veja só, apareceu esses avisos aqui em amarelo. Esses avisos em amarelo são justamente porque eu não preenchi vários campos que são obrigatórios, que eu preciso preencher para poder enviar. E aqui foi escrito: relatório de atividades discentes foi criado. Isso significa que ele salvou a versão rascunho. Se eu clicar em salvar no modo rascunho e não aparecer essa tela, é porque ele não salvou. Tenta salvar de novo, vê se não tem algum erro, verifica se você não está com várias páginas do relatório aberto, porque se você tiver isso, pode dar erro no sistema. Verifica se não está aparecendo uma mensagenzinha em vermelho em cima no relatório, porque se tiver uma mensagem vermelha significa que falta algum campo obrigatório para você preencher para poder enviar, ok? Fica de olho nisso. Não mudou a tela, ele não salvou. E para enviar, quando é que eu vou considerar ele de fato enviado? Clicando aqui no mudar para publicado, clicando em salvar depois de publicado. Veja só aqui no caso, ele não mudou de tela e mostrou um monte de campo em vermelho. Ou seja, eu não consegui publicar o relatório, por quê? Porque falta preencher tudo isso. Depois que eu preencher tudo isso, aí sim ele vai enviar o relatório. Vou mostrar um caso aqui para vocês de um relatório que já foi entregue para vocês verem aqui, que está totalmente preenchido. Veja só, esse daqui ele já preenchi todas as páginas. Eu vou clicar aqui em editar para poder enviar esse relatório e vocês verem. Clicar em publicado e salvar. Veja só, ele salvou, apareceu aqui, relatório de atividades discentes foi salvo e ele foi enviado, porque ele foi publicado e todas as informações obrigatórias foram salvas. Você precisa fazer isso para enviar, ok? Caso você tenha alguma dúvida, alguma questão, basta entrar em contato com a coordenadoria de pesquisa. A gente está disponível para responder todas as suas dúvidas. Basta mandar o e-mail por e-mail informado lá na mensagem que você recebeu para preenchimento do relatório. Qualquer dúvida que a gente não possa ajudar, que seja necessária a coordenação do programa auxiliar, a gente manda para a coordenação e a gente está disponível para responder sempre que precisarem. A gente lembra vocês que no período de 25 de dezembro, 23 de dezembro até 2, 3 de janeiro não tem expediente na Unicamp, a gente vai estar de recesso. Então, qualquer mensagem durante esse período a gente não vai conseguir responder. Mas antes e depois disso, a gente tenta responder todas as dúvidas, ok? Muito obrigado, tenha um bom preenchimento e qualquer dúvida é só entrar em contato. Tchau!